Boa tarde, gente. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema defesa civil. Tá? Primeiramente, eu quero apresentar a vocês a simbologia da defesa civil. Esse símbolozinho que está aparecendo aqui na tela, ele é um símbolo de convenção internacional. A defesa civil no mundo, ela se caracteriza por essa simbologia, certo? Então vamos lá. Vamos definir o que é o conceito de defesa civil. Ora, é o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinada a evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade social. Então veja bem, enquanto conceito, enquanto definição, ações preventivas, aquelas que possam minimizar o impacto de um desastre, de socorro quando o desastre já tiver acontecido, a questão assistencial, se porventura uma população precisar de uma assistência direta de um órgão público, governamental, e o processo de reconstrução das áreas que são destruídas, tudo isso compete à defesa civil. O objetivo qual é? É minimizar os resultados desses danos. Quando ele fala aqui em preservar o moral da população, nós temos que entender a questão da moral como um valor humano, certo? Um valor importante para a dignidade da pessoa humana. E quando ele fala em restabelecer, dentro desse conceito, a normalidade social, é a vida voltar ao estágio anterior ao que tinha acontecido. Tá? Então, constitui um processo contínuo pelo qual indivíduos, grupos e comunidades. O que é que caracteriza isso? Indivíduo, a pessoa por si só. Um grupo de pessoas que pode ser até uma família. E a comunidade é um conjunto de pessoas que estão vivendo dentro de uma determinada área. Elas gerem os perigos no esforço de evitar ou amenizar o impacto resultante da concretização daqueles perigos. Toda a sociedade ela vive em um estágio de perigo dentro do meio ambiente. Agora, a natureza desse perigo ele é caracterizado de acordo com o espaço onde habita, a forma de vida, né, os conflitos sociais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tá? Visa tomar as ações, dependem em parte das percepções dos riscos e parte dos riscos de quem está exposto. Então, veja bem, a defesa civil ela vai fazer a percepção. A percepção é uma questão de análise preliminar. Né? E ver quais as pessoas estão expostas a todos esses riscos. Uma defesa ou proteção civil eficiente baseia-se na integração de planos de emergência, com envolvimento de agentes governamentais e não governamentais em todos os níveis. Quando ele quer se referir a todos os níveis, a defesa civil ela se caracteriza por ter um nível municipal, por ter um nível estadual e por ter um nível nacional. E, lógico, os níveis nacionais de cada país formando um conjunto de uma defesa civil global. Contudo, a proteção civil deverá começar no nível mais baixo e só pode passar para o nível organizacional quando os recursos do nível antecedente estiverem esgotados. O que é que ele quer dizer? Se existe um problema, vamos supor, dentro de um município, por exemplo, dentro do município de Macapá, a defesa civil de Macapá ela vai ter que atuar para minimizar e tentar resolver essa questão organizacional, para que ele volte a ser como era. Se isso extrapola a condição da defesa civil de Macapá, ela vai ter que buscar a defesa civil do Estado. Aí a defesa civil do Estado do Amapá, que são as forças estaduais integradas, aí elas vão agir, certo? No sentido de minimizar, no sentido de resolver o problema existente. Mas vamos supor que esse problema é em nível de Estado. São vários municípios do Estado, certo? Então, se a Defesa Civil Estadual não conseguiu resolver, quem vem para auxiliar sobre isso é a Defesa Civil Nacional, que envolve outros níveis, outras instituições, tá, que vão atuar para resolver o problema então existente. Tá? Então, vamos entender aqui as fases da Defesa Civil. Primeiramente, o aspecto da preparação. A defesa civil ela tem que estar preparada a todo momento, desenvolvendo estudo contínuo, tá? Análises contínuas, para poder mitigar. O que é o mitigar? O que é o processo de mitigação? É redução
do problema de forma preventiva, anterior ao fato dele acontecer, certo? E o processo de prevenção? Medidas adotadas visando a não ocorrência do desastre ou a preparação da população para os inevitáveis. O que é a característica do desastre? O desastre tem várias características. Ele pode ser um desastre natural, ele pode ser um desastre tecnológico, tá certo? No entanto, a prevenção é a ferramenta e a metodologia correta de se utilizar no sentido de evitar que a ocorrência do fato, ou caso ele tenha ocorrido, para que não haja uma perda de população e que esse dano seja o menor possível. Tá? Qual é a resposta que se espera? Quando o esforço é feito no sentido de se evitar perdas humanas ou patrimoniais na área atingida por esse desastre. O objetivo da prevenção é que a gente garanta que vidas humanas não sejam perdidas e que as áreas patrimoniais atingidas pelos desastres sejam as menores possíveis, ou seja, o dano ele vai ser causado em consequência de uma perda, né? Uma perda que deve ser a menor possível. Esse é o objetivo da ação. E a recuperação? Olha, nós temos a ocorrência de um fato, buscamos uma resposta, e como é que nós vamos nos preparar para isso? Né? São os investimentos que objetivam o retorno, no menor tempo possível, das condições de vida comunitária existentes antes dos eventos. Então nós temos esses 3 momentos, e o de recuperação, de recuperar aquela área atingida, é recuperar a autoestima daquela população envolvida. O dano, seja ele material, seja ele social, ele precisa ser revertido para que a vida volte ao estágio anterior ao fato. Tá? E como é que se faz o processo de aprendizagem desse sentido da defesa civil? Veja bem, defesa civil faz cursos, publicação de matérias técnicas e informativas, certo? A defesa civil realiza eventos. Esses eventos, sejam eles de conscientização, de sensibilização, de mostrar resultados para a sociedade do que está sendo feito. Tá? Desenvolve planos preventivos diversos, certo? A gente tem que entender, por exemplo, se há um risco de cheia, a gente tem que ter um plano preventivo. Se há um risco de estiagem, nós temos que ter um plano preventivo. Se há um risco de incêndio, nós temos que ter um plano preventivo. Então, o desenvolvimento de planos preventivos diversos é na maior diversidade possível dos eventos que possam acontecer. Tá? O desenvolvimento dos planos de contingência. O que é contingenciar? É você controlar, é você reduzir. Então, isso também, o fato vai ocorrer, né? Vai ocorrer uma cheia de um rio. Então, você tem que contingenciar para que esse prejuízo seja o menor possível. Tá? Planos preventivos da defesa civil específico para desabamento. Por que a questão do desabamento? Porque o desabamento ele é um fator inesperado, ele tem um risco elevado e geralmente a consequência do desabamento ela é muito grande. Então, por isso, esses planos eles devem ser específicos nesse sentido, porque a condição de perda de vida é muito grande. Tá? Planos preventivos de defesa civil para enchentes. As enchentes, principalmente aqui na nossa região amazônica, elas são uma constante em todos os anos, em determinadas épocas do ano, principalmente durante o inverno amazônico, que é o nosso primeiro semestre, a gente começa a enfrentar essa questão das enchentes. Então a defesa civil ela tem que ter um plano preventivo para determinadas áreas. Tá? Plano preventivo de defesa civil para acidentes dos mais diversos. Um acidente químico, um acidente radioativo. Há um risco de incêndio em uma área de produção química. Há um risco de vazamento de urânio enriquecido, que é uma questão radioativa. Então a defesa civil ela tem que ter um plano, caso isso ocorra, para que ela possa enfrentar esse tipo de desastre. Certo? E aí veja bem, demonstrações públicas de equipamentos e de ações através de simulações para cativar a população, desta forma angariar novos voluntários. Muitos voluntários trabalham para a defesa civil, além das instituições públicas, não é? Organizações não governamentais, através de seus voluntários, eles trabalham. Então, às vezes, uma demonstração pública de equipamentos, das ações que são feitas, através da simulação, pode chamar a atenção de alguém que queira participar. E isso é uma constante que a Defesa Civil faz. Tá? A questão das simulações, os simulacros, né, o que é utilizado como alternativa de sensibilização da participação social. Tá?
treinamentos e palestras em comunidades e escolas. É importante isso, você colocar para a sociedade com que a Defesa Civil trabalha, de que forma ela treina, qual é o objetivo da sua existência, certo? E também a questão da importância da Defesa Civil. Por que a Defesa Civil é importante? Gente, a Defesa Civil é importante principalmente no sentido de prevenção de desastre, que a questão maior são as pessoas, né? O trabalho de prevenção, ele tem que ser um fator constante, por quê? Porque é a questão da vida humana. Então, por exemplo, se eles começam a fazer mapeamento de áreas de risco, a gente sabe que grande parte da nossa sociedade mora em áreas insalubres, seja ela uma área baixa, que pode ser um lago, uma ressaca, ou pode ser também a questão de um morro, ou a questão de uma área insalubre, que não é adequado se morar. Então ele começa a fazer a questão do mapeamento das áreas de risco, começa a identificar as situações que podem culminar em desastre ou acidente, e dentro desses aspectos, a ação preventiva é no sentido de evitar que o desastre aconteça. E caso ele aconteça, as pessoas e o meio ambiente devem ser minimamente agredidos. Esse é o objetivo e a importância da Defesa Civil. Tá certo? Então, qual é o principal papel que eles desenvolvem nessa questão, nessa importância? É atender as pessoas, tá, que foram atingidas naquela situação de anormalidade. Tá? E vejam as pessoas como parte também do meio ambiente. A sociedade em si está dentro de uma área, e dentro dessa área, caso haja um fato, um desastre, o socorro maior, antes do aspecto meio ambiente, antes do aspecto material, são os seres humanos. Tá? Então o trabalho de prevenção envolve moradores, envolve a comunidade, tá? Pessoas que são dessa área de risco, elas devem conhecer as áreas, tá? E estar em contato direto com a Defesa Civil para que esses riscos sejam minimizados e as devidas providências sejam tomadas. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a questão dos estudos sobre os desastres e nós vamos dar continuidade a esse assunto.